Fala aí galera, eu soltei e o formato alternativo já é realidade, inclusive no Brasil. Hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre mais alguns desdobramentos dentro do ICS Brasil que rolou nesse último fim de semana, só que dessa vez dentro do como é que é o nome? Genesis, do formato Genesis, que é o formato alternativo oficial da Konami. Se você não sabe do que se trata, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que eu te expliquei exatamente do que se trata o Genesis e todo mundo já sabe do que se trata a essa altura, mas enfim, não custa nada avisar. Então, nesse fim de semana rolou o ICS, que obviamente você tinha que jogar lá o torneio principal, você poderia jogar o torneio principal, onde você teria ali um monte de rodadas para serem jogadas e teria cut para top 8 para jogar o mata-mata, enfim, quantidade X de rodadas no dia 1, algumas rodadas restantes no dia 2, até ter o cut pro top 8. Mas nesse meio tempo, você tinha os eventos paralelos, dentre eles o torneio de Gênesis, onde você vai formando. Sempre que junta 16 pessoas, vocês jogam um mata-mata. Então, juntou 16 pessoas, tem um mata-matazinho. Você vai jogando, de Gênesis. Tem mais 16 pessoas, formou outro mata-mata, vai jogando. E o que acontece? Nesses blocos de 16 em 16 pessoas, esses mini torneiozinhos do formato de Gênesis, os dois primeiros acabam sendo classificados para jogar o torneio Invitational no dia seguinte. Então, no dia seguinte, esses blocos de 16 em 16 em 16 em 16 jogadores, todos eles sendo torneiozinhos de side event que dão premiações no final desse torneio, é óbvio. Os dois primeiros de cada bloco desses de 16 jogadores que jogaram o torneio no dia 1 vão pro dia 2 jogar o Invitational, né? Que é o torneiozinho onde os dois melhores de cada um desses torneios, bloco de 16 pessoas, jogam e se enfrentam de fato para ver quem é o grande campeão. Dali saíram 8 jogadores no top e é o que eu vou comentar com vocês hoje. O top 8 do torneio Invitational do ICS Genesis que rolou no fim de semana no Brasil. Como tá o meta do Genesis no Brasil? Vamos acompanhar bastante esse partido, então vamos lá. Bom, então aqui na tela eu tô mostrando pra vocês, né, o torneio que rolou, que teve aproximadamente 40 pessoas. Eu quero deixar o agradecimento aqui pro meu mano Bruno Fran, que foi o segundo colocado. Ele me chamou, eu tô gravando isso na terça, né? Ele me chamou ontem ainda, se eu não me engano, na segunda, pra poder... ou foi na noite no domingo ainda, ele me chamou e disse que tinha jogado o torneio, foi o vice-campeão e que também tinha coletado as decklists com a galera. Então pegou a decklist de todo mundo que jogou esse torneio, menos desse cara aqui, ó, que é um duelista que ele é argentino, não sei, e tava jogando de Exorcista, isso a galera sabe, mas que não conseguiu a decklist com ele, tanto que a decklist não tá disponível aqui. Mas de resto, os jogadores brasileiros, ele pegou a decklist de todo mundo e me mandou, né? Me mandou essas decklists no formato lá do KDE, que você manda pra Konami, e também com prints no DB. Eu comecei até a fazer aqui, a separar as decklists no Dueling Book, tá? Eu comecei a separar as decklists aqui dentro do Dueling Book de novo, igual eu tinha comentado lá no outro vídeo com vocês, comecei a separar aqui os decks, ó. Então, eu peguei o deck do cara que foi o campeão, peguei o deck do cara que foi o vice-campeão e fui organizando as cartas aqui porque eu ia comentar com vocês, né? Como que rolou. Só que aí depois eu pensei, caralho, será que já soltaram na Yu-Gi-Oh! Pro Deck? E de fato soltaram na Yu-Gi-Oh! Pro Deck, não sei se ele mandou também lá pro pessoal, enfim, acabei demorando um pouco pra gravar, e agora que eu tô gravando, essas decklists já estão compiladas dentro da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, e aí é mais legal de ver por aqui, porque aqui tem um reporte, né? Mas ainda assim eu agradeço muito ao meu mano Bruno Franco, que foi inclusive o vice-campeão aqui, jogando de Gênesis, agradeço muito por ter mandado decklist pra mim, mano. Mas vamos acompanhar por aqui, porque por aqui acaba sendo o melhor. Já tá tudo compilado, né? Então, nesse torneio dentro do ICS São Paulo, de novo, frisando pra você como funciona, tem 40 duelistas porque nós tivemos blocos de 16 jogadores jogando no dia 1 do torneio, né? Esse side event. Então, juntou 16 pessoas, vamos jogar um mata-mata. Jogou, no final chegou a final. Esses dois jogadores na final, né? Os dois jogadores que chegaram na final desse bloco desses jogadores se classificam pro Invitational que rola no dia seguinte, que é esse torneio aqui, que dá a Giant Card maior, né? Eu acho. Eu não sei qual é a premiação, mas enfim. E aí você, no final das contas, vem pra cá, né? Então, são 40 jogadores que jogaram esse torneio paralelo aqui. E nós tivemos o Cut 8 pra 2 Vanquish Soul, o único deck que se repete. De resto, é um pra cada, né? Um Generator, um Odeon, um Desper, um Regenesis, um Onamite e um Exorcisters. O que se repete aqui é o Vanquish. Observa que não tem Dracotail, por exemplo, que é um deck que eu achava que seria um deck bem presente, e até tem o ódio, eu ia falar que não tem ódio, mas tem aqui, né? Mas não tem o Fire King, que eu achei que seria um deck bem mais popular do que é.
Mas enfim, o Vanquish é figurinha carimbada nesse torneio, assim como o Generator e o Odeon também. Eu acho que esse está sendo os principais decks do momento. Você pode me acompanhar nesse vídeo aqui em cima, que eu comentei sobre os primeiros resultados de Gênesis, né? Já em torneio, acho que foi do ICS Lille, ou foi do ICS Anaheim, acho que foi do Anaheim, né? Que teve também um Invitational exatamente igual esse que rolou. E aí eu comentei as decklists com vocês também lá naquele vídeo. E vocês viram que as coisas se repetem, como dentro do Vanquish, como sendo o deck mais popular, e o Generator também, porque, enfim. E aí, o que eu quero ver, inclusive, com vocês, vocês acham que esses decks precisam de ajuste na pontuação? O Onomate também é um deck que aparece comumente por aqui, tá? É figurinha bem carimbada. Vanquish, Generator, Odeon, Onomate, Exosister, tende a ficar por aí varia entre outras questões. O Archmage é um deck que consegue também. Se você for lá na Carlunch Store, eles tiveram também um torneio Gênesis e acho que o Archmage foi o campeão e o top 4. Então também é um deck que tem propriedades interessantes com o formato de Gênesis. Mas e aí? Esses decks têm que ter hits na pontuação? Eu vou tirar um vídeo específico para comentar com vocês sobre essa questão de deck bom e deck que merece lista. Se todo deck bom precisa levar a lista, não necessariamente, mas eu vou fazer um vídeo depois dando a minha argumentação. O campeão aqui, ó, como vocês podem ver, foi o Felipe Rato, jogando de Vanquish Soul. Se eu não me engano, esse mano aqui é do time do Mijas, né? O grande Mijas Yu-Gi-Oh! Belo time ali da galera de São Paulo. E aí, esse é o deck campeão, um deck de Vanquish Soul. Como vocês podem ver, um Vanquish purão mesmo, onde ele é pesado no uso dos monstros Vanquish. Tanto que ele tem Tree-Off de Kaiser, Tree-Off de Borges, do robôzão da massa. O resto é Tree-Off mesmo, né? Então a gente nem discute de Along, Holy e Raizen. Mas esses outros aqui tendem a não ser, principalmente quando se joga com Canine no TCG. Como aqui não tem Canine pra você usar, porque senão a pontuação pesa muito e é um Canine todo capado, porque deram lista no 66A depois, né? Ajuste de pontuação. Então você precisa ficar usando isso aqui. As hand traps que usam não foge muito disso, tá? No Rescue Ace Impulso, porque o espaço de tech não é tanto, como vocês podem ver. Então tende a não fugir muito no Rescue Ace, no Ash Blossom e no Crow. Por quê? Porque eles são dos atributos corretos do Vanquish, né? Então aqui você tem os monstros fogo, fogo e trevas. Então é os atributos que o Vanquish tem. No máximo, se for usar outra hand trap, vai ser o Draw, porque ela é realmente boa contra deck opressivo, como o Onomate, por exemplo. E talvez um Belly, por ser terra e é mostrável também, algo nesse sentido, mas não passa muito disso. Esse mano aqui ainda usou Tree-Off do Stake, é óbvio, né? O campo, a Spell Quick, que é buscável quando tem redundância dentro do Mad Love. Usou o Strava, que tá sendo standard também, e aí ele usou o Small World. O Small World é interessante porque tudo no deck é ponte, você consegue transformar essa ponte de Engine em Hand Trap em Engine, ou carta que você não quer em carta que você de fato quer, inclusive podendo transformar isso em Kaiju, que ele usa no main deck. O Small World dá um pouco de conforto com relação a isso. O Kaiju é mostrável pelos Vanquish porque ele é Dark, e você pode usar aqui o Small World para transformar monstros em Kaiju, o que é interessante, de ter uma carta no deck que te permite fazer isso para lidar com algumas mesas que são cebosas, né? Então, tá aqui, esse foi o deck campeão do torneio. O extra deck dele sempre pensando no Strava, né? Então, não tem tanto peso. Imagino que desses aqui poucos sejam feitos, né? O mais provável é os mais standard, tipo o Nash Knight, o Masquerade aqui, esse cara, porque tem alguns rank 5, então o Sky Blaster é interessante, eventualmente um Exciter pra tentar resetar um jogo, mas que o deck joga mesmo no main deck, e é isso. No extra deck você tem aqui a Pantera, o Draw, porque é um pouco assustador você jogar contra alguns decks aí de combo que existem no Genesis, o Ciclone, Exceedon Core, pra poder tirar o Calamity, que é a principal preocupação do formato, tá? Ultimate Slayer com alguns board break, mas o Ultimate Slayer aqui é esquisito, porque ele só tem Exceed no extra deck, porra. É o Ultimate Slayer só pra Exceed que ele usou? Porque, tipo, usa o Strava, sabe? Ultimate Slayer é ruim quando se tem um deck que precisa usar o Strava. É esquisito esse Ultimate Slayer, mas foda-se. E aí tem o Eclipse aqui também, que é a carta que ele usou, que é uma carta boa e que custa ponto, tá? Custa ponto, mas o deck dele aí, obviamente, não ultrapassa o budget de 100 pontos. E esse foi o grande campeão do meu mano Felipe Rato. O vice-campeão foi o Bruno Fran, que é o mano que eu disse que me mandou as decklists, né? E ele jogou de um Radiance Typhoon Generator, tá? Radiance Typhoon Generator. Ele meteu 46 cartas no deck dele, um homem muito brabo. E aí, nessas 46 cartas, vocês têm as cartas Standard Generator. Então, o Tree-Off aqui do Lopt, Tree-Off da Vara. Aí tem Tree-Off do Dinossauro, que
junta com os nível 9, Tree of dá Field Spell, a Spell que compra aqui, Seventh Tachyon, que chega em algumas cartas, o Monstrosity, e de standard mesmo Generated que tem, é isso, né? O one-off só do Ra, o one-off da Hela, o one-off da Mardell, o one-off do Utgarda, e é isso. Agora, as cartas de Generated não, de Radiance Typhon que ele usa, é esse mano e esse mano, os dois, curiosamente, são nível 9. Obviamente não é curiosamente, né? O cara usou justamente por causa disso. E aí, se você não tá ligado nos Radiance Typhon, né? Pelo menos esse de nível 9 aqui, eles dizem que se você ativa uma Quick Play Spell enquanto eles estão na mão, eles entram pro Special Summon. Mas, se eles estão no cemitério e você ativa o Mystic Space Typhon, eles voltam do cemitério. Esse cara, se você tem Mystical no cemitério, ele nega e destrói um efeito de monstro. Esse maluco, quando ele entra no campo, e aí se você ativa uma Quick Play depois que ele tá no campo, ele escolhe 2 cartas do oponente e volta pro deck. Então, você tem esses carinhas que são nível 9, eles podem ser invocados por causa do efeito do dinossauro, que se invoca junto com o nível 9, né? Então, é interessante nesse sentido. Eles são buscáveis dentro do deck de Radiance Typhon, né? Porque você tem o Erdan aqui, que pode buscar o monstro Radiance Typhon, e aí o Erdan é buscável pelas Quick que ele usa, né? No caso aqui, a Chant, que pode pegar esse menino pode pegar um nível 9, e se dependendo da Quick que você ativa, ele pode vir da mão. É nível 9, que é metade dos Exceeds de Generator, é metade dos Exceeds de Calamity. Metade do Calamity, o deck é feito pra fazer Calamity. E ele te dá uma diversidade diferente do que o Generator não te dá. Eu achei interessante de você usar isso aqui, tá? Não sei se é a melhor vertente do deck, mas eu achei interessante o humano ter encontrado essa forma de combinar os dois decks. O Radiance Typhon é um deck que é interessante, mas ele é muito fraco. Eu acho que ele falta... você vê que falta um pouco de força pra você capitalizar o jogo. Porque é um deck de controle, mas falta um pouco de força pra capitalizar, sabe? Eu acho que é um pouco mais esquisito até do que o Runic. Runic que aí você vê controlando o jogo. Precisa de uma engine a mais pra poder te ajudar. E aqui, ele usou um pouco do controle que esse deck te dá, o Radiance Typhon, mas que tem uma sinergia interessante também com o Generator com os nível 9, né? Porque esses caras aqui são agressivos, podem servir para interagir quando o Calamity não é possível, mas também podem servir como Food para fazer os Exceeds 9. Então, eu achei legal o cara ter descoberto isso. Eles são Food para você dar a spell que compra aqui, né? E tal, então, essa foi a vertente que o nosso humano usou. O que o deck tem é pouca Quick, né, pra falar a verdade. Ele só tem um Monstrosity e ele nem tá usando o Overraptor Normal Summon pra poder pegar o Jurrak, né, o Megalo pra entrar pro Special, fazer a World Legacy Synchro. A World Legacy Synchro pega o Monstrosity, aí você tem Monstrosity garantido, ou seja, tem Quick Play Spell garantida pra ajudar melhor a invocar os Radiance Typhon e ativar as Quick Play. Isso não tá sendo usado, mas ainda assim eu vi que tem, você vê aqui que tem uma sinergia. E lembrando, ele jogou os Side Event lá no dia 1, ficou entre os 2 primeiros, talvez tenha até ganhado, e foi pro dia 2 no Invitational, e no Invitational ele foi vice-campeão desse torneio. Inclusive ele me mandou a foto aqui, né, do que da premiação. Cadê, mano? Onde é que eu botei a premiação aqui, ó? Mandou foto da premiação, que foi esse Spot of Grid gigantes aqui, tá? Então, esse é o deck do nosso mano de Generator que tá usando o Calamity. Aqui sim eu acho que é um deck que tem que tomar lista, tá? Esse deck tem que tomar lista e não tem muito nenhum que discutir. Não dá pra ter esse deck topando todo o torneio Invitational que tem por aí fazendo Calamity. Não dá pra rolar desse jeito. Então, como é que você faz? Eu já falei, você põe pontuação aqui no Lopt, na Boss Stage, né, que seja um ponto. Bota um ponto, já tá bom. Você não vai foder a vida do jogador de Generator, só vai impedir que ele faça Calamity. Quem diria? Ele vai ter que jogar Yu-Gi-Oh! Pois é só isso que tem que acontecer, tá? Só isso. Eu não tô querendo que você, jogador de Generator, se foda não, tá? Eu quero que você se foda, na verdade, porque você é um pau no cu que quer fazer esse arrombado, mas a única coisa que eu quero é que não tenha decks que façam essa merda aqui com facilidade. Foda-se, os caras tão conseguindo resultados. E a Konami disse que baseado nos resultados vai ter ajuste de pontuação. Então é impossível que não tenha ajuste de pontuação, porque tudo diz pra ter ajuste de pontuação nesse deck, porque ele topa todo o Invitational, se não ganha, né? Enfim, é basicamente isso que temos. Agora vamos pro próximo deck, que é o Vanquish, que foi terceiro colocado. Não tem muito o que falar, porque é deck repetido, né? Mas esse mano aqui é o... como é que é o nome dele? O Ernali Salai Zanini. Caralho, o nome do cara é muito pica. Ele tá usando um deck bem parecido com o deck do cara que foi o campeão, né? Só que aí você tem Kaiser a menos, né? Ele só usa usa 2 Kaiser. Ele
Também não tem um Draw no main deck, a diferença é que ele tem um Eclipse no main deck e não tem um Small World, mas ele usa um Kaiju a mais, o Kaiju de cores mostráveis pelos Vanquish, né? Ou seja, Fire and Dark. Então, esse é o deck do amigo, parecido com o deck do campeão, então não tem muito o que acrescentar aqui, né? Ele usou carta... parece mais um deck que tem Strava, né? O deck do outro mano lá tinha um monte de carta one-off, assim, em deck de Strava é um pouco esquisito, mas aqui você vê que é um deck que tem as cartas que ele quer salvar, né, que ele duplica porque são as cartas que você julga serem mais importantes. Ele tem o Exceed Maximum aqui, que é interessante também, tá? Você junta 2 nível 5 genérico, faz ele, dá 1000 de dano no oponente e em cima dele você faz um Arcnex, por exemplo. Então, o Arcnex é uma interação. Não sobrou dinheiro pra fazer os Zeus, e usar Zeus no deck de Strava também é chato, porque é one-off de Zeus, então... Beleza? E aí ele usa o Vanquish Soul Rocks, tá? Que é o Exceed Vanquish, que quando você faz ele com terra, com a Holy, por exemplo, ele diz que você pode taxar uma dessa carta e destruir uma carta de controla. É um efeito bom. Eu acho que esse bicho vale a pena de se usar. É claro que aí, como tem que usar o Strava, fica esquisito. Mas esses bichos aqui são bons e esse cara, esses aqui também, tá? Então, como é que você faz aqui? Eu confesso que eu não sei. Teria que jogar e jogando partidas pra ver o que é que faz falta e o que é que não faz. Side deck, Draw tá sempre lá. Ele tá usando uma trap aqui que é a Non-Fusion Area. Nenhum jogador pode fazer fusão, Fluid Gate, Dracoteio. E o Exilian Core por causa do Calamity, todo mundo tem medo. E ainda tem esse Sneaksea aqui, que quando o cara faz Special Summon, você invoca, ele dá efeito dele na mão, invoca bocado no turno do oponente. Na end phase ele flipa e destrói todo mundo que foi Special invocado. Então é mais um dessa família do Maxia aí, né? Então esse foi o Vex, foi o terceiro colocado. Nós temos também o André Rocha, que jogou de Odeon. E o André Rocha jogou de Odeon com essa vertente de deck aqui, tá? Então, um Odeon também standard, como vocês podem ver, 3 Anubis, 3 do Caba da Marca, 3 Field Spell, 1 do Temple, né, of the Kings, 3 da Swamp Date, 2 da Serpent e 1 também do Anubis. É isso que ele usa. Como a engine não tem custo, o custo vai nas techs, e as techs não são as Dominus que ele tá usando, né? Ele usou o Draw porque ele tá com medo de deck que estompa a cara do amigo, tá usando o Ash Blossom também, e aí é isso que ele tem, além de ter Jaga Meciel de main deck, e o Pathfinder, pra ser outro normal summon que pega Field Spell. De resto, traps de graça que ele usou. No caso, o Evelyn, ele usou pra ir segundo, beleza? Então ele tem já Evelyn e Gameciel no deck pra ir segundo, carta de alto impacto que é o Draw, e ainda tem o Ash Blossom. Essa foi a escolha de tech que o nosso mano escolheu pra ter no deck dele, né? A outra trap contínua que ele tem é o Azurune, mas ele não tem aquela spell contínua, né? Aquela spell swamp que você busca, uma trap contínua que se invoca. E ele também não usa aquela trap que mata cartas, né? A trap contínua que mata cartas. Ao invés disso, ele usa o Azurune. O coelho faz falta nesse deck, né? Vamos falar a verdade. Mas, além disso, ele tem o Torrential, que é a carta que tem o potencial de resetar o jogo, e o Needle Seeding. Pra quem não conhece, ela diz que quando tem 4 ou mais monstros no campo, você destrói todo o face-up monstro. Se você tem as tuas 2 traps contínuas face-up e o Caba da Marca junto com o Temple, você vai tentar matar todo mundo, mas os teus monstros não morrem por efeitos, né? Por causa do efeito do Odeon. Aí você mata os monstros do oponente. É uma carta boa nesse deck pra dar board wipe e é de graça. Então ela ajuda a tentar resetar o jogo, né? Então mesmo no segundo, é uma carta que pode sim ser interessante pra você setar e tentar resetar o jogo junto com o Torrential, esse tipo de carta, além de ter o Evelyn já e o Kaiju que também te ajuda nisso. Então é um deck que já é bom indo primeiro, e ele escolheu focar o main deck dele em cartas que são versáteis no primeiro e segundo, que nesse caso, como é o deck de controle, tem que ser traps, né, pra você setar e buscar cartas aqui no early. Enfim, no extra deck dele, ele usa Strava, então, sinceramente, o extra deck dele é pra porra nenhuma, né? É pra fazer um Lars aqui e ali, junto com essa fusão e o Escorpião, mas a carta que quer salvar é a Divine Serpent e é nóis. Side deck, Hand Trap de Scroll, terceiro Kaiju, Ciclone, Ultimate Slayer, mais carta Second e algumas cartas Hard First. Nada de muito revolucionário, né? Então, esse foi o deck do Odeon. E assim a gente fecha o top 4. No top 8 tem o Gabriel Plan, olha só, discípulo do Mark Shadow, jogando de Despia. Então, Gabriel Plan fez top 8 jogando de Despia, e esse é o Despia do amigo, um Despia de 40 cartas redonda. Despia de 40 cartas redonda. 3 pontos pra Cartesia, 3 pontos pra Quen, e no extra deck 33 pontos no Mirror Jade. Lembrando que o Lubellion, a fusão que descarta e funde, ela tem custo. Custa 33 também, se eu não me engano. E o Branded Fusion custa 33. Então não cabe. Não cabe pra usar tudo de Despia. Você não usa o Lubellion. Por isso que tem 3 Albion aqui, que tem que ser pesado em cima dele, as suas Branded Fusion. 3 Aluber, 3 Albais, 2 Cartesia, 2 Quen, uma Kit, 3 desse Albion, 1 do Mercúrio, uma dessa minha que deixa fazer fusão genérica de outros decks, como por exemplo o Anima aqui, né? Que pede um material específico, então ela pode servir
pra você fazer esse material específico. 2 Kaiju de luz já no main deck, né? Luz porque é fundível dentro do Albion aqui, então tá tranquilo. Branded White, Red, Fusion, High Spirits, Opening, Deployment, e aí o de tech ele tá usando os books, pagou 5 em cada Eclipse, ok. Tem também o Lunar Eclipse já no main deck, foda-se. Final Bringer, são todas cartas naquele escopo, né, de serem Spell Quicks, que você pode usar Second pra quebrar a mesa, mas também se você for o primeiro e setar ela, elas servem pra interagir, né. Branded Retribution e também um Banishment. Esse é o deck do nosso amigo Mark. Diz aí, é a melhor versão de Despia pra jogar no formato Genesis? O nosso mano usou e fez top 4, ou top 8 do Invitation, né, de Genesis. As fusões dele aqui, tem alguma fusão diferente? Deixa eu ver. Lulua Lilith pra vir no Granol, só um Granol, Quairates, Mirror, 3 Albion. Mano, a Coin é muito importante, né? Porque como só tem um Mirror, eu achei até que ele ia usar o Libitum, né? Ele não usou o Libitum, não usou o Drama, não usou o Field Spell. Será que não precisa não? Eu acho que precisa, hein? Enfim, Ash Dragon, Lindworm, o Spring aqui, Alba Lenatus, Masquerade, só tem um Masquerade inclusive, Furious, Stapilha e também um Millennium Ice Strict. Tem uma segunda kit aqui pra reciclar, sei lá, cartas. 3 Upstart Goblin no side deck, ok. Lightning Vortex, Dark Hole, Gordian Slicer, que não tem custo, e Ciclone. Enfim, cartas second pra tentar quebrar as mesas e somar com o que você tem aqui. Esse é o Despia do nosso herói Varonil. O Igor da Flon jogou com esse Regenesis e também fez top 8. O Regenesis tá aí, ó, na nossa cara. O Regenesis tem custo nessa spell, que custa 33 pontos, então ele usa só uma dela. E o Regenesis não tem custo na pontuação, o resto da pontuação ele meteu ficha no side deck, ó, em cartas hard first e cartas hard second, né, que é o Evelyn e o Solemn Judge. No main deck ele tá usando o Draw Lock de Hand Trap e tá usando a Hand Trap Dogmática, a Fleur de Lis Thunderbolt. Interessante, a Thunderbolt comba muito bem com o deck, tá, porque quando o cara tem monstro que foi invocado do extra deck, ela dá efeito e se invoca da mão. Aí no campo ela dá efeito e seta um Dogmática. Ele tem as duas Dogmáticas para poder setar do deck. E pode ativar no turno que setou. Loca o extra deck? Tudo bem, porque o deck de Regenesis joga mesmo com o main deck, né? Os monstros de main deck é quem são bons. Mas o que é bom é que ela tem 2.500 de ataque e de defesa. Ou seja, os Regenesis na tua mão ficam on, porque você controla ela. Isso é muito, muito bom. O Kaiju que ele usa é um Kaiju de 2.500 de defesa. Então comba também com os Regenesis, porque você pode mostrar, né? Ó, você pode expressão essa carta da mão por revelar um monstro de 2.500 de ataque ou defesa da tua mão. Então, comba, porque o Kaiju que ele escolheu tem 2.500 de defesa. E o Lava Golem tem 2.500 de defesa também, apesar de ter 3.000 de ataque. Então ele já tem esses Board Breaker no main deck e uma carta de impacto alto, que é o Draw Lock, que é a hand trap que ele usou. E o Flo em si ele já usou no main deck e foda-se. Ele não tá nem aí pra nada, ok? Então, Florence já no main deck, o Draw, carta de impacto alto, Kaiju e Lava Golem, carta de impacto alto também, Board Breaker, né? E aí o resto são as cartas Regenesis, além do Breakthrough Skill que ele usou no main deck dele aqui, né? Carta que você usa e reusa, acho interessante o Breakthrough Skill, porque no teu você seta e ativa, nega uma carta do oponente, e quando for o teu turno você bane ela e nega o monstro do oponente Quick também, né? O que é bom. Que carta é essa, mano? Você pode banir um outro nível 7 ou maior da mão. Special Summon essa carta da tua mão. Você pode escolher um face-up monstro que você controla. Special Summon um monstro do seu deck com um nome diferente que tenha duas condições, duas paradas igual, né? Nível, ataque e ou defesa. Mas ele não pode ativar efeito nesse turno. Carta esquisita, mas esse deck ele é muito deficiente, né, cara? Eu acho que falta muita coisa pra ele. O mano aqui, acho que tentou encarar da melhor forma possível, em questão de consistência e em cartas que combinam com os Regenesis, mas eu não consigo gostar desse deck, mano. As cartas são muito deficientes na forma em que entram no campo, mas, enfim, o mano conseguiu encaixar uma boa decklist e fez top 8 aqui, né? No side deck dele, cartas second, né, Dark Huller, Ciclone e o Evelyn, que ele gasta 10 pontos em cada, e carta hard first, ele tem o Dragon Mind e também tem o Solemn Judge, né? Counter Trap, que você usa e reusa, e o Judge, que você paga metade da vida, e é nóis, né? Então, duas Counter Trap que ele deve tirar esses Breakthrough Skill aqui no pós-side. Dependendo da matchup, ele tira esse Flaw em si também. Dependendo da matchup, ele vai tirar o Dogma ou não. Enfim, e aí o side fica bem pesado pra ir primeiro, e aí você ganha realmente os jogos. Além disso, nós temos o último deck, que é um Onomate do Lucas Henrique e o deck do jogador latino desconhecido. Nós também somos latino, né? Então, mas esse deck do Lucas Henrique de Onomate que não tem aqui, o Bruno mandou pra mim. E eu vou mostrar pra vocês porque foi o deck que eu fiz e que eu vou poder usar aqui, olha só quem diria. Então, o deck de Onomate é o deck desse mano aqui.
que eu vou ter que mostrar pra vocês. E o Onomate é um deck que vocês acham que vai ter que tomar restrição? Então, o Onomate tem essas cartas aqui que o mano usou, tá? Então, 3 do Goblin de Burg e do Warrior, que são os puta power cards que esse deck tem. Você tem aqui o Onomatopika pra poder pegar o Onomatopyra, que custa 33 pontos. O Kagetokage, que é o extensor mais genericão. E aí algumas cartas pontuais que ele usa pra poder buscar, né? No caso, o Zubababa Knight, o Onomatopeia aqui. Você tem o Gambara Knight, o Astraltopia e o Globes, que é quem você joga aqui dentro do Warriors. E é isso aí. Seventh Tachyon pra poder colar as cartas que você quer ver na mão, que são essas 3 ali de cima, né? No caso, eu acho que é o Goblin de Burg, só que você pega, além de um ou outro extensorzinho pontual. E aí tem as cartas que ele precisa usar e são bricks, né? Double On-Off é um puta brick chato pra caralho. O Astraltopia, ele não é um brick, mas é uma carta que tem que ter um Bicho Exceed, além dele ter que descartar pra poder buscar uma carta. Pelo menos você tira proveito dos bricks, né? O ZS, que é quem você invoca do deck com esse Exceed aqui, que te possibilita fazer o Utopia Léo, que é bom. E o Pegasus, que tem que usar, porque é quem o Léo coloca do deck pra poder negar carta. E mais a Unbreakable Barrier, que é bem boa indo primeiro, mas indo segundo já é uma merda. Mas por isso que você tem cartas como o Dark Hulledral e o Fua no deck. Uma coisa que quem joga com esse deck precisa fazer é não perder pra Flaw em si. Como que você não perde pra Flaw em si? Então você precisa usar cartas que interagem com esse amigo. Uma das formas é Tribute Summon do Warrior, mas isso só funciona se você não começou com o normal summon do Goblin de Burg. Aí funciona e você consegue jogar, porque você dá Tribute Summon dele com um tributo e aí você tributa o Flaw em si e joga. Fora isso, tem que ter cartas que você usa pra altar o Flaw em si. O Chalice dá alvo em um face-up e nega os efeitos, então o Chalice é um out pra Flaw em si. Você compra o Chalice, mesmo indo primeiro, e aí o cara te dá esse Flaw em si, você ativa o Chalice no teu Flaw em si, nega o efeito dele e joga. Você pode ter também o Lunar Eclipse, que você descarta uma carta, escolhe 2 monstros no campo, buca eles, aí você buca o teu Flaw em si e outro bicho teu pra que você possa continuar jogando, porque senão você perde o jogo, tá? Então tem que ter esses outs aí. Talvez valha a pena meter ficha no Book of Moon, no Eclipse, eu não sei, sabe? Mas é o tipo de carta que esse deck tem que ter. Tem que ter cartas que altam o Flaw em si que o oponente dá pra você. Tem que ter cartas que você usa pra interagir com monstros, bucando ele ou destruindo eles, mesmo que seja no teu próprio campo. Então tem que ter esse tipo de carta, beleza? Então o Flaw em si é uma preocupação gigantesca. Tem alguns bricks que incomodam, mas esse deck aqui, ele é um dos poucos que tem essa temática de fazer uma mesa inquebrável. Esse deck também me incomoda um pouco. Eu acho que o Onomate tem que ter custo na engine além da Onomatopyra, tá? Eu acho que esse deck tem que ser mexido. No momento, o F0 custa 20, a Onomatopyra custa 33 e as Tex ele meteu ficha, Trioff de Draw, Trioff de Fua e Vapo. Já tem carta second no main deck e tem algumas cartas que você tem que usar aqui. O side tá pesado, né? Twin Twist e Arrows e Anti-Magic Arrows para deck de back row, uma segunda counter para melhorar o first, né? Retal para deck específico e mais cartas second aqui, além do Eclipse, que também você usa quando você vai primeiro, né? Por causa do uso do Retaliate em si, creio eu. O extra deck não tem muito segredo, né? Cartas que você usa para fazer os rank 4, Utopia, o outros Exal, o GHH que ajuda a fazer os F0s, a GHH Girl que ajuda a pegar Trap, o Sage que invoca escaba do deck aqui pra poder pegar, cadê os S, mano? Esse cara aqui, ó, pra poder pegar essa rank up, pra poder fazer o Dragonar, né, pra poder fazer esse cara, o Dragonar vira o Felgrande não, né, o Lancelot e também vira o Stealth Kraken, vira 2, Exciton e alvo do Seventh Tachyon. É basicamente isso aí. Então, caras, esse foi o resultado do ICS Invitational. O que vocês acham? Vendo esses resultados que a gente veio vendo aí nos últimos ICS, a Konami tem que mexer em alguma coisa? Se sim, no quê? Eu sei que o que a galera vai querer que mexam é no Vanquish, porque o Vanquish é um deck que foi meta até ontem no TCG e é um deck que a galera só tá enjoada por causa disso. E talvez queiram lista no Vanquish. Ele de fato vem performando bem. Mas o que eu acho que é escroto é o Generator. O Generator é o principal ponto que precisa de banlist. É claro que vai ter coisas ali que tem que ter ajuste de pontuação. Por exemplo, eu preferiria que eles mexessem no Rongo, botando 100 pontos no Rongo e foda-se, e botasse a Fofoqueira custando menos ou não custando, porque a Fofoqueira como negação de deck de rank 3 eu acho bom. O que não pode é ela virar os food do Rongo, então bota o Rongo a 100, foda-se, a Fofoqueira 1 e tá bom, sabe? Igual faz com o Crimson Dragon e o Calamity. Enfim, tem que colocar ponto no Generator também pra evitar esse Calamity de ser um deck. E de resto eu preciso matutar e conversar com vocês no vídeo à parte. Por hora o que rolou no Brasil foi isso. Valeu, falou meus amigos, até mais.
Tchau, tchau.